bom dia. Durante todo esse ano foi realizado aqui em São Luís o programa, ou melhor, o projeto Rede São Luís Pontos de Cultura. São pontos desenvolvidos em toda a cidade e agora é hora de fazer um balanço desse trabalho todo. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio me contar o resultado desse trabalho foi o secretário de Cultura do município, Marlon Botão. Bom dia, secretário. Bom dia, Elda. Prazer muito grande mais uma vez estar aqui no seu programa. Prazer te receber mais uma vez aqui para a gente conversar sobre assuntos tão bons assim como esse projeto Pontos de Cultura. 40 pontos de cultura, é isso? 40 pontos de cultura. Rede São Luís de Pontos de Cultura. Não é? Esse é um projeto que nós tivemos o prazer ainda de fazer junto com o governo da presidenta Dilma, né? Porque é uma parceria com o Ministério da Cultura, é oriundo do programa, né, do Ministério chamado Cultura Viva, onde se objetiva essencialmente valorizar a cultura de raiz. E São Luís é uma cidade marcada pela diversidade cultural, com certeza. Não é? Então nós fomos contemplados através de edital público, né? É um projeto que aconteceu em 4 etapas. A primeira que foi de seleção desses 40 grupos, é importante também dizer isso, que a seleção foi feita também através de edital público, né? Com a participação direta da sociedade civil, que nós montamos uma comissão onde, através do Conselho Municipal de Cultura, a sociedade civil e o poder público estabeleceram uma quantidade de representantes que fizeram essa seleção. O segundo momento já foi de premiação, que isso é muito significativo também nesse processo. Quer dizer, então a premiação já veio logo assim no começo, é isso? Logo no começo. Nós premiamos esses 40 grupos com R$ 43.350 para cada um. Porque o objetivo é fazer com que, através desse recurso, eles possam fortalecer as suas ações. Porque tem muitos desses grupos culturais, Eldas, você sabe, que com dificuldades até de estrutura física. Então, esse recurso chega num bom momento. A gente teve, né, o depoimento deles, além do relatório de prestação de contas, onde eles especificam, e eles praticamente usaram esse recurso integralmente para fortalecer, desde aqueles que tinham necessidade de melhorar sua indumentária, aos que precisavam fazer melhorias na sua estrutura física. Mas não tem nem lugar para ensaiar também, não tem nem lugar. Roupa, nada, teve grupo, né, como o grupo sempre no chão lá do Quatrac, que foi selecionado. Esse grupo eles não tinham ainda uma sede, eles fizeram a locação da sede, eles fizeram toda uma estruturação física e hoje estão funcionando, não é, com mais força, até a gente usando um termo mais comum. Dá para sentir esse resultado, esse fortalecimento que você está falando na cultura de um modo geral? Porque, como você falou, a gente tem uma diversidade tão grande, que para todo lado, para qualquer bairro que você vá, vai ter sempre alguma coisa quase que característica daquele bairro. Com esse incentivo, esse incremento, não estou falando só do dinheiro em si, mas esse apoio, já tem resultado desse fortalecimento? Sem dúvida alguma, e aí é interessante a gente colocar, né, fazer essa cronologia, porque na sequência da premiação nós fizemos durante este ano de 2017, foram 7 oficinas, Elda, onde o nosso objetivo foi capacitar ainda mais esses grupos para que eles tenham capacidade de autogestão, porque é uma situação também em que hoje a gente precisa ter, na parceria com a sociedade civil, o poder público não tem condição de ficar fazendo essa gestão plena. Eles precisam também ter as suas atividades organizadas. Então, nesse sentido, nós promovemos 7 oficinas, desde a comunicação, né, um formato de comunicação comunitária, que a gente foi mostrar, né, debatendo com eles essa experiência de territorialidade, né? Eles precisam também se fortalecer junto às comunidades que fazem parte. Né? Essas comunidades precisam autorreconhecer esses grupos culturais que estão ali e, consequentemente, dando vazão às ações deles.
participando. Então, nós demos oficina também de como elaborar projeto, programação visual, que eles precisam se organizar no sentido de eles serem vistos. Hoje nós temos as redes sociais que fazem a propagação pelo mundo afora. Então, eles se prepararem. Foi um momento também muito rico, esse momento da capacitação. E nós finalizamos, né, esse ciclo do projeto justamente realizando a quarta etapa, que foi o fórum. O fórum nós fizemos uma prestação de contas ali, eles com a gente, analisando como foi a aplicação dos recursos, as dificuldades, fizemos também uma série de rodas de conversa, para você ter uma ideia. E o nosso objetivo é que essa rede hoje esteja inserida também num processo do que a gente chama da economia criativa, certo, que é aquele processo em que esses grupos usem aquilo que tem na sua realização, né, como um formato também para poder comercializar, quem produz determinadas indumentárias, produtos, poder comercializar isso e está mantendo os grupos. Faz tudo girar, né? Então, sobre esse giro, nós vamos falar no próximo bloco, vamos fazer um rápido intervalinho e voltamos já já. É um minuto só. De volta para mais um bloco de conversa aqui sobre esses pontos de cultura, 40 pontos de cultura, e a gente estava falando da capacidade de giro que produz um movimento desse, né? Aí a gente não está mais falando só da questão da cultura, né? A gente está falando de economia, de participação popular, disso que a gente está falando? Sem dúvida alguma, e do processo de fortalecimento, né, desses grupos através daquilo que eles produzem, não é? Porque hoje, pelo mundo afora, né, a cultura é um ponto de referência também para gerar mais renda à população. E em São Luís, que tem muita força no sentido de que seus grupos, como eu te coloquei, os seus grupos têm uma produção vasta. Então, que esses grupos fortaleçam mais essa produção deles, no sentido também de estar se fortalecendo economicamente para fazer suas gestões. Né, fazer suas gestões durante o ano. E lógico, nós, poder público, estarmos ali sendo parceiro deles, tanto dentro da política de fomento, que é levar a cultura para os diversos pontos da cidade, como na grade, né, na nossa grade de produção de eventos, como os grandes eventos que a gente realiza, a Feira do Livro, levando eles para se aniversário da cidade, apresentarem, exatamente, isso, né? aniversário da cidade, Carnaval, São João, os eventos específicos como o concurso literário, o salão de artes visuais, né, que nós mais ou menos trabalhamos. assim, não sei se a analogia é certa, mas vocês levam a vara e a isca, mas vocês não pescam. Exatamente. Vocês só ensinam como é que é o processo de pescar. Exatamente. É isso? Exatamente. E eles estão pescando direitinho? Olha, esses 40 grupos, a avaliação que a gente fez agora no fórum, que aconteceu de 5 a 7, a avaliação deles, né, é que foi realmente uma experiência muito rica e que, sem dúvida alguma, fortaleceu mais ainda as ações deles. Nós temos agora alguns desafios, né? Foram tiradas várias indicações nesse fórum, como nós estamos, e nós, poder público, nós estamos buscando fazer nossa parte. Nós temos agora o desafio, por exemplo, de colocar em vigor a nossa lei de incentivo do município, que é um instrumento importante para que eles busquem parcerias, principalmente junto à iniciativa privada, com isenção fiscal, para a partir daí estar implementando as suas ações. Saía da tutela do governo, por exemplo, saía debaixo aqui da asa do governo e começava a buscar, exatamente, ou alçar outros voos, mais ou menos exatamente, assim. Com a participação nossa através da lei. Sim, né? sim. Esse é um ponto. Vocês continuam aqui no apoio, mas eles já podem voar um pouquinho mais sozinhos. E devem, e vão, se Deus quiser, e vão, né? Porque nós temos um potencial muito grande. E hoje o que a gente vê é que quanto mais esses grupos se organizarem, mais a gente vai ganhar projeção. Mas tem a parte que é feita especificamente, exclusivamente por eles. Por eles. Não pode ser o poder público ainda naquela visão vanguardista que existia, que tem que fazer com que esses grupos se estabeleçam.
Hoje, desses 40, eu sei que nem todos começam ou andam do mesmo jeito, mas desses 40, você acredita que boa parte deles vai conseguir trilhar esse caminho assim, mais sozinho, mais independente, buscando outras alternativas, buscando outros caminhos? 70%, inclusive porque... Muito bom, 70%. Muito bom, sim. Inclusive porque tem um aspecto muito importante para a gente ressaltar também, Elda, é que nós tivemos nesse processo de seleção também a diversidade cultural ali bem definida, bem trabalhada, né? No sentido que você tem teatro, você tem a música, você tem o tambor de crioula, você tem o Bumba Meu Boi, você tem até escola de samba selecionada como grupo, como ponto de cultura, você tem ponto relacionado a livro e literatura. São 14 modalidades como um todo, dentro dos 40 grupos. E dentro dessas 14 modalidades, você tem grupo como, por exemplo, o Boi do Maracanã. O Boi do Maracanã já tem toda uma estrutura, toda uma referência, e hoje está estabelecido como um ponto de cultura. Então, sem dúvida alguma, esse incremento que eles receberam, inclusive com essa premiação, fortalece o que eles já vêm realizando. Para você ter uma ideia, eles têm uma sede e essa sede durante o ano recebe um segmento de turistas. Nós, inclusive, levamos para esse fórum agora a Secretaria de Turismo do município para a gente discutir ações transversalizadas. Tem uma outra modalidade da economia, que é a economia da experiência. Os turistas, eles vêm hoje não simplesmente para conhecer os nossos prédios ou ficar passeando pelas nossas praias, etc. Eles se interessam também para saber da origem, de qual inclusive, o tempo histórico de cada grupo desses. Então, eles vão nas localidades. Então, nós temos, por exemplo, eu dei o exemplo do boi, como nós temos também o boi de Leonardo na Liberdade. Nesse processo eles compram o chapéu, eles compram a indumentária do boi, eles compram... Aí já faz a economia girar vai pouquinho, girando, né? Então nós acreditamos. Mas assim, quando você fala em boi de Maracanã, a gente está falando de uma instituição, vamos dizer assim, mesmo que seja entre aspas, já reconhecida, que já tem um valor até fora do ambiente onde trabalha, até fora do Maranhão, essa coisa toda. Mas entre um grupo desse, devidamente reconhecido, com um trabalho já estabelecido e apoiado popularmente, tem uma diferenciação de trabalho, de linha de trabalho de vocês, com relação a um grupo pequeno, que ainda não tem projeção nenhuma, que a gente nunca nem ouviu falar, mas ele existe lá dentro do bairro, ele existe como um ponto de cultura já extraoficial, dentro daquela localidade onde ele está? É diferente? Sem dúvida, diferente, Elza, é muito bem colocada por você. Claro que a gente não pode deixar de dar um suporte também, pelo menos momentaneamente, mas um suporte maior para que esses grupos que ainda não chegaram no patamar do Boi do Maracanã, fazendo essa analogia. E aí, nesse sentido, nós, Poder Público, temos acompanhado, né, para que eles estejam sempre inseridos, por exemplo, na nossa grade de programação, para que a gente possa estar inserindo eles nos momentos em que eles precisam, por exemplo, de uma certidão, de uma carta de apresentação, para que eles apresentem os projetos deles. Nós temos feito todo um processo no sentido de salvaguardar esses grupos, né? É importante também ressaltar esse aspecto. Então, no sentido, nós nivelamos todos num patamar, considerando as especificidades. Alguns precisam de um suporte a mais. Pois é, um suporte maior para quem precisa mais. Exatamente. Um suporte razoável para quem já está estabelecido. Como dizia o grande educador Paulo Freire, né? Uma sociedade diferente, sociedade desigual, tratamento desigual. Então, quem precisa mais, recebe mais suporte, inevitavelmente. É a lei natural, né? Natural. Se você precisa mais, você vai ter que ter mais. Mas a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. De novo, a gente faz um rápido intervalinho, mas a gente volta logo. É só um minuto.
Já de volta para o nosso último bloco de conversa aqui com o secretário Marlon Botão, a gente falando do balanço geral desses pontos de cultura, desse projeto Ponto de Cultura. Assim, em linhas gerais, a gente pode dizer, o projeto deu certo. Deu certo, deu muito certo. E eu queria até ressaltar que nós estamos hoje pensando, tem duas alternativas, porque nós tivemos uma sobra de recursos, né, onde nós estamos pensando em, ou aí a gente tem que dialogar com o Ministério da Cultura, ou em ampliar mais algumas ações para esses 40 grupos, ou trazer mais 4 grupos para ampliar a rede. E aí nós estamos dependendo de um posicionamento também do Ministério, que deve se posicionar nos próximos dias, para que a gente implemente já a partir do próximo mês. Assim, ou aumenta o número de participantes, ou aumenta os recursos para quem já está? Para quem já está, para a gente ter uma proposta da gente fazer. Olha, eu hoje eu sou muito simpático à ideia da gente fortalecer mais as ações junto a esses grupos, que você inclusive tinha colocado no bloco passado, do que nós estamos fazendo. Então, uma das coisas que a gente observa enquanto poder público é que precisa se dar mais visibilidade para esses 40 grupos, né? Principalmente aqueles, como você colocou bem, os menos conhecidos. Então, a nossa ideia é que se o Ministério concordar, a gente possa levar esses grupos para pontos estratégicos da cidade, onde tenha muita participação do público, para que as pessoas tomem conhecimento do trabalho, da realização desses grupos. Quer dizer, ao invés de pulverizar ainda mais esses recursos, concentra para ter um resultado melhor e mais visível, né? Atrai mais atenção, de repente a gente já pode incluir novos grupos para fazer o mesmo trabalho. Exatamente, é isso aí. A gente está falando desse projeto, mas enquanto se trabalha projeto Pontos de Cultura, as outras coisas estão acontecendo, o ano está passando, está terminando, já é hora de Réveillon, já é hora de Carnaval. Eu sei que vocês trabalham com o pé aqui e a cabeça lá na frente, né? É verdade. Réveillon, eu sei que vocês têm uma participação conjunta com o governo, não é? Nós estamos realizando junto com o governo do estado e vamos fazer 2 atividades centrais, né? Uma que vai ficar na praia, né? E a outra que vai ficar na Maria Aragão. Estamos fazendo na praia, né, um evento para a população em geral, e na Maria Aragão vamos fazer um evento ecumênico para as denominações religiosas, né, contemplando católicas, todas as religiões. Exatamente. Né, além, lógico, sem esquecer também que nós vamos estar também apoiando, né, a atividade, né, dos orixás na praia, né, também é um outro evento que nós participamos. A gente tem culto evangélico, a gente tem os orixás na praia, exatamente. A gente tem a cultura popular, vamos dizer, vamos gerar MPB em outros pontos da cidade. Vai estar bem movimentado. Vai estar, a cidade de São Luís vai ter um Réveillon muito gostoso, seguro. É importante dizer isso, as famílias podem se deslocar tanto para Maria Aragão, como para a Praia do Olho d'Água, onde vai ser a parte dos orixás, como para a litorânea, né? Onde nós vamos fazer os shows musicais com algumas atrações que vão vir a nível nacional. Em todo lugar vai ter festa, mas a gente vai ter mais festa ainda quando fevereiro chegar. Exatamente. E aí, como é que estão os preparativos? Eu estou sendo muito precoce nessa pergunta? De jeito nenhum, nós temos trabalhado sucessivamente, né? O Carnaval é um momento também muito rico dentro da nossa cidade, né? Apesar de uma parte da população já ter a cultura, né, de ir para outros municípios, mas aqueles que ficam, né, têm a oportunidade também e terão a oportunidade esse ano de ter um Carnaval muito mais amplo, porque nós realizamos o Carnaval de passarela, né? Nós damos suporte para o Carnaval nos bairros e hoje, né, já é o 2º ano que o governo do estado e a prefeitura de São Luís vão trabalhar o circuito da Beira-Mar. Né? Então nós vamos ter 4 dias de circuito da Beira-Mar com os principais blocos de rua da cidade e também com atrações nacionais. Vai ser muito bacana, Helder. Esse ano, para você ter uma ideia, ano passado nós tivemos aí uma média de 10, 15 mil pessoas nos primeiros dias,
né? E no último dia da Beira-Mar tinha mais de 30 mil pessoas com o bloco do Zé Cabaleiro. Esse ano nós vamos trazer outras atrações de fora, atrações maiores, até no sentido, né, de carnaval de rua, e consequentemente a participação da população deve ser bem maior. Então, um trabalho redobrado. Pois é, sim. Como é que vocês distribuem esse tempo? Eu fico pensando assim, porque olha, a gente está falando aqui em pontos de cultura, né? Ponto de cultura que foi trabalhado o ano inteiro, fazendo balanço agora. Aí, imediatamente, a gente já emenda com o Réveillon. E em seguida já está na hora de planejar o carnaval. As coisas vão se atropelando mesmo assim? Vocês vão dando conta de tudo, é isso? Muito difícil. É que eu tenho que parabenizar, né, a nossa equipe, a equipe da Secretaria Municipal de Cultura, uma equipe pequena, muito coesa, mas uma equipe muito determinada. E só te falando como isso que você está colocando tem tanta propriedade, nós realizamos o fórum uma semana depois da realização da Feira do Livro. Sim, porque a gente já veio da Feira do Livro, exatamente, né? Que antes tinha tido o aniversário da cidade. Exatamente, tinha tido o aniversário da cidade e antes tinha tido o São João, entendeu? Então é assim. E hoje a parceria com o Estado. Esse trabalho que vem sendo feito pelo governador Flávio Dino, pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior, é muito louvável, né? E para nós que estamos na pasta da cultura, mais ainda, porque era no geral, né, a gente via o governo do estado participando das outras políticas e en passant na política cultural. Hoje não, o governador Flávio Dino compreende a relevância, né, da cultura para o processo de desenvolvimento do estado e, consequentemente, tendo como referência a nossa cidade, a capital, e com certeza o prefeito Edivaldo, né, que é um parceiro dele de todas as horas, agradece, e nós que estamos na pasta agradecemos também, porque essa parceria propicia também muito isso. Eu tenho também que destacar o trabalho da equipe do Estado e aí parabenizar também o trabalho que vem sendo feito pelo secretário Diego Galdino, agradecer essa parceria, porque quem ganha é a população de São Luís, é a população do Estado do Maranhão. O trabalho conjunto, o resultado é bem melhor, né? Quando a gente trabalha em grupo, dizem que ninguém faz nada sozinho, isso é verdade, né? Se você trabalha em grupo e o grupo é bom, o resultado não tem como dar errado. Claro, e no poder público muito mais, Elda. Inclusive nesse momento conjuntural que a gente vive, de crise econômica acirrada, né, a gente conseguir chegar ao final do ano realizando toda a nossa grade, sem dúvida alguma, a parceria Governo do Estado e Prefeitura de São Luís foi fundamental para alcançarmos tal objetivo. Só um toquinho de maldade. De alguma forma, a crise, ela atrapalhou os planos? Ela fez com que vocês realizassem menos do que imaginava? Ou, apesar dela, as coisas foram bem? Não, nós tivemos que fazer uma série de reduções, adaptações sem dúvida alguma. Não, isso aí bem colocado por você também. Não tem mágica nesses processos. Nós estamos num sistema capitalista onde a nossa capacidade, né, a nossa capacidade de produção, ela acontece diretamente com a nossa capacidade de investimento. Então nós tivemos que fazer uma redução bem significativa, sem comprometer o que é o fundamental, que é o conteúdo de cada produção cultural dessa, que é o conteúdo de cada momento desse. Então, se a gente está na festividade do Carnaval, a gente precisa realizar todo aquele arsenal de organização para que a população tenha conforto e participe com tranquilidade. São dois aspectos fundamentais. Graças a Deus nós realizamos, entendeu? Agora, lógico, poderíamos ter feito com mais amplitude. Sim, poderíamos, mas não foi fizemos. Possível. Fizemos, exatamente. Fizemos o que dava para fazer e fizemos bem feito. Fizemos bem feito. Para nós, esse pronto, é o essencial. É o que nos cobra o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, é o que nos cobra o governador Flávio Dino. Fizemos o que tínhamos que fazer, com o que podíamos fazer e fizemos bem feito. Fizemos bem feito. Isso é bom. Quando a avaliação é positiva, o resto é resto. É resto, exatamente. A gente segue no próximo ano com todo esse incentivo e entusiasmo, porque eu acho que quando a gente trabalha o que a gente gosta, que a gente está entusiasmado, o resultado vai ser bom, não interessa as circunstâncias, vai ser bom. Marlon Botão, meu querido, muito obrigado por mais uma vez estar aqui comigo e aguentar todas as perguntas que eu tenho para fazer o tempo todo. Eu que agradeço, é um prazer muito grande, né? E é um programa que dá oportunidade para que a gente coloque de uma forma ampla as ações e como elas acontecem. Então, para nós é muito bom e eu sempre estou à disposição porque é um espaço que a gente tem para poder colocar
com significado tudo que a gente consegue fazer, né? Porque o trabalho é árduo. E nós agradecemos também a parceria durante esse ano todo de boa vontade em dar todas as explicações. E agradeço, pessoal, hoje. Muito obrigado. Bom dia para você. Se eu não ver você mais, um bom final de ano também. Para nós, um Feliz Natal para toda a população maranhense e que 2018 seja de muita construção e de superação dos desafios, eu não tenho dúvida disso. E muitas entrevistas. Sem dúvida. Até porque você sabe que todas essas entrevistas ficam à sua disposição no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser através do nosso site, que você sabe também que é o al.ma.leg.br/TV. Se quiser, pode ir nas nossas redes sociais, na nossa página do Rádio Online, que vai estar tudo à sua disposição com todas as informações que você precisa. Mas todo dia eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã. Tchau!